me recuso, me recuso. Luto é uma dor que parece incurável. É uma dor que não tem volta, é uma dor que a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, porque se a gente não trabalhar isso, nos leva para a depressão, né? Agora para e pensa, né? Perder parente tão cedo, tão jovem, tragédia, e não é só um, são vários de uma vez. Que dor é essa, né, que carrega dentro do peito? Situações que nós somos obrigados a viver na Terra, que às vezes a gente fica sem perguntar, a gente se pergunta, por que isso comigo? Por que? Se eu sempre fiz o bem, se eu sempre fiz coisa legal, eu sou uma pessoa bacana. Ontem eu estava sorrindo e hoje eu estou chorando, mas eu não estou chorando a dor de um, eu estou chorando a dor de vários. E querendo ou não, a gente pensa em desistir, a gente pensa em largar tudo, jogar tudo para o alto, porque não vale a pena mais continuar, porque quem a gente mais amava se foi. Olhamos para o nosso lado, vemos pessoas e a gente acha que está tudo bem, porque a pessoa está sorrindo. A gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e está tudo bem. Mas aí quando a gente acorda, vem essa novidade, vem essa bomba para cima da gente. E da onde vem forças para a gente continuar a vida? A quem nós vamos pedir o socorro? A quem aqui na Terra seria capaz ou será capaz de tirar essa dor dentro do nosso peito? Eu desconheço alguém que tem essa capacidade de tirar, de rasgar o nosso peito, porque se a gente pudesse, a gente rasgava o nosso peito para tirar essa dor. E achamos que essa dor é para sempre, que não tem fim. Até vir aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e aparecer na sua frente e dizer: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, vinde a mim que eu vos aliviarei. Fica tranquilo que hoje eu não vou fazer como a gente faz de costume, né? Pedindo o seu like, pedindo o seu comentário, a sua inscrição, compartilhar, para vocês adquirirem a camiseta, ei, bora pro céu, pedir o Pix para ajudar o canal como a gente faz de costume. Tem 3 dias mais ou menos que eu ando triste, eu coloco a cabeça no travesseiro e fico mexendo para lá e para cá, me perguntando quais os motivos, por que aconteceu tudo isso, e fico sem entender. Porque nós temos isso, né? Nós queremos a resposta para tudo na nossa vida. E tem coisas que acontecem que a gente não aceita, a gente se revolta. Talvez você aí tá assim, opa, mas do que se trata? Eu não estou entendendo do que você está falando, Wendel. Talvez você não tenha acompanhado os noticiários na TV. E para quem não acompanhou, e para quem sabe, eu vou dar uma resumida aqui mais ou menos do que se trata, tá bom? Tem mais ou menos 3 dias, ou mais, que sumiu uma cabeleireira com seus 3 filhos. Depois, investigando, procurando o paradeiro dela, dos filhos, constataram mais desaparecimento. No total, 8 pessoas da mesma família.
Sem entender nada, os policiais começaram a procurar até que prendeu um rapaz. Mas antes de prender esse rapaz, eles encontraram o carro dela todo carbonizado com 3 corpos dentro. Difícil falar sobre isso. Mas as buscas continuaram e acharam mais um carro com 2 corpos dentro. E depois que prenderam esses rapazes, os rapazes veio falar que o marido é que mandou fazer isso. Matar os filhos, a esposa, mãe e irmã. Com o intuito de pegar um dinheiro, né? A gente fica impactado com tudo isso. Querendo ou não, isso vai marcar uma história, né? Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente fugir de certas situações. E talvez você aí vai falar assim, mas por que você está falando disso? O que você tem a ver com isso? Você sabe que a gente que tem Jesus, né? Não é a gente que fala, não, a gente que tem Jesus. É impossível a gente não sentir a dor de outras pessoas. É impossível a gente ver uma história dessa não nos impactar, uma história dessa não mexer com a gente. Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu deitei aqui nesse travesseiro e comecei até a chorar vendo esse caso. Porque deixe vir a minhas criancinhas, porque dela é chegado o reino dos céus. As crianças são tão inocentes, né? E a gente vê uma barbaridade dessa, uma crueldade dessa, e partindo de um pai em prol do maldito dinheiro. Às vezes eu me pergunto assim, o que será que eu faria com esse pai se ele estivesse agora na minha frente? Ou na hora que descobriram que foi ele? Eu, como uma pessoa cristã, né, que bate no peito, vem aqui fazer vídeo para vocês, falar desse Deus, falar que Jesus transforma, que Jesus liberta, um Deus do amor, um Deus do perdão. E o que será que eu faria diante de uma situação dessa, se fosse com a minha família? Ou não tem como o cristão não sentir a dor do seu próximo. É impossível a gente não ficar perplexo diante dessas situações. A própria palavra de Deus diz que é para a gente não conformar com o nosso mundo, né? E é impossível a gente não sentir um luto dentro da gente diante de uma situação dessa. Porque luto não precisa você ser da família, não precisa você ser de sangue, não precisa, basta você ter amor. E quando esse amor vem do alto, vem de Jesus, é impossível a gente não sentir. Uma coisa que mexe muito comigo, que sempre mexeu muito comigo, foi criança. A palavra de Deus diz, né? Deixe vir as minhas criancinhas, porque dela é chegado o reino dos céus. E aí um próprio pai fazer isso, e diz que assistiu ainda, diz que matou asfixiado e que assistiu botando fogo em crianças inocentes. Eu queria muito que você deixasse o seu comentário, o que você acha desse caso. Às vezes a gente pensa assim, sabe? Tem gente que fala, gente, que mundo é esse que eu estou vivendo? O que está acontecendo? Tem gente que pensa assim, nem tudo é o diabo, ou é o diabo. A gente sabe que o mundo é do maligno, mas não tem como essas coisas não mexer com a gente. Eu acho impossível. Todo dia eu vou deitar a cabeça no travesseiro e eu lembro desse caso. E
para você pensar quantos outros casos não existe por aí, né? Quanta falta de amor existe nas pessoas hoje, e tudo por causa do dinheiro. Tudo por causa de dinheiro. As pessoas são capazes de qualquer coisa. A princípio eu falei, não pode ser um bandido, porque bandido na cabeça deles não fazem, eles são certinho, eles não saem matando inocentes, segundo eles. Você sabe o que isso me leva a acreditar? Que nós não somos bonzinhos. As pessoas têm mania de olhar para o outro e falar, bonzinho, bonzinho. Não existe na Terra ninguém 100% bom. Porque a pessoa, quando ela é boa com todos. Ela não é só boa com os seus e com quem ela gosta. A gente sabe disso porque quando a gente é decepcionado, exemplo aqui no canal, as pessoas que amam a gente saem do canal por causa de uma falha da gente, né? E para você ver que não existe ninguém 100% em nada. O que existe é Jesus para justificar os nossos erros, né? E quando Jesus ele entra na vida da gente, a gente procura andar conforme ele. Mas às vezes a gente acaba saindo de nós mesmos, agindo com ódio, agindo com rancor. Porque se fosse da minha família, como que eu agiria neste caso, meu Deus? O que seria de mim se fosse alguém da minha família? O que seria de você se fosse alguém da sua família? O que você faria? Você vê uma pessoa dessa na sua frente, será que você agiria como Jesus agiria? Cada vez mais, quando eu vejo esses casos, eu vejo essas pessoas, eu olho para dentro de mim e vejo o quão humano eu sou, o quão falho eu sou. Porque na hora a gente sobe uma ira, sobe um desgosto, sobe uma tristeza, sobe falta de ar, de saber que no mundo existe pessoas assim. E eu vou te dizer mais, é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas não têm esse tipo de atitude, talvez pelas consequências que cairá sobre ela. Mas que tem muitas pessoas que não fazem, mas têm o coração assim, existem milhões e milhões no mundo. Não é só eles. 47 anos e tive algumas experiências assim que todo mundo sabe. Tive convivências com pessoas diferentes, de todo tipo que você possa imaginar. Já tive convivência com pessoas bandido mesmo, sabe? E aquele bandido era o herói da família, ele fazia tudo pela sua família. Então a família falava como ele é bonzinho, como ele é amoroso, como ele é legal. Claro que existem pessoas que são ruins até com os seus, existe, mas é mais raro, né? É mais raro, sempre faz com o outro defendendo os seus, né? Se mata alguém é defendendo alguém que supostamente ama. E assim é a vida desde o início. Sempre o meu eu, sempre o meu amor, que é o maior amor que existe no mundo. E aí vem Jesus para quebrar tudo o que nós achamos que é amor. Porque o amor, ele vai além de tudo isso que nós achamos que é amor. Tem gente que mata, né, por amor. Segundo eles matam por amor. Não estamos livres de nada neste mundo. E passamos por certas experiências, talvez, para ser exemplo para outro. Às vezes a gente chega em Jesus e fala, mas Jesus, está difícil, aí já está pegando o meu ponto fraco, eu não dou conta. E é onde Jesus vem e fala, não, mas não é você, quem tem que viver em você sou eu, quem tem que sobressair é você. Você não fala aí nos seus vídeos, não fala para todo mundo que o seu eu morreu, então é agora de você provar que o seu eu morreu. E aí a gente tranca no quarto, chora, dobra o joelho e fala, Senhor, dai forças para continuar. E às vezes, no nosso egoísmo, sabendo que existem pessoas para serem alcançadas, para ir para o céu, a gente acaba falando, volta logo, Jesus, está demorando demais. Me perdoa, gente, mexe comigo mesmo.
mexe comigo esse tipo de coisa. Eu não quero saber se a mãe era uma péssima mãe. Tem gente que passa por esses casos e nem liga. Ah, não é comigo, não é com a minha família. A gente vê tragédias no mundo inteiro e mas não é aqui no Brasil. Nós somos livres e dá glória a Deus. A gente sabe que nós temos Jesus quando nós somos representantes desse mesmo Jesus aqui na terra. E de que forma? Quando a dor do outro, ela nos atinge. Quando você consegue enxergar a dor do outro e aquilo te atingir ao ponto de incomodar você, de você dobrar o joelho e falar: Senhor, tenha misericórdia de fulano. Senhor, tenha misericórdia de Bertano, tenha misericórdia de tal país. Aí sim, você representa esse Deus aqui na terra. Existem casos que eu me recuso a acreditar, eu me recuso que isso acreditou, eu não consigo acreditar, eu me recuso. Porque dói, porque machuca, é difícil de engolir. Será muito comum você ouvir isso de mim, porque eu vivo no amor de Deus, eu conheço o amor de Deus, eu falo: Senhor, a gente às vezes acha que nós estamos aqui em vão, queremos atingir vidas e vem certos comentários nada a ver e de repente você fala com uma pessoa e se depara com uma pessoa que faz um tipo de coisas desses. A palavra de Deus diz que não será fácil e nós não podemos desistir dessas vidas. Aí a gente para pensar: ele merece o quê, um cara desse, né? Se foi ele mesmo. Segundo as investigações, ele é suspeito, não está falando que é. Mas vamos supor que seja ele mesmo. Nós, como cristãos, temos obrigação de ir lá e falar de Jesus para ele, que Jesus perdoa, que Jesus liberta, que Jesus tem um céu para ele. Olha que tarefa difícil para quem é cristão. Olha como eu sempre falo, temos que nos esvaziar, porque se a gente deixar a gente vai fazer besteira. A gente vai lá e enche ele de, né? Ou faz o que ele fez com os outros, né? Nós seres humanos temos essa tendência. Ninguém é bonzinho aqui na terra, não. Você sabe qual é a diferença dos cristãos para as pessoas do mundo? É que a gente deixa Jesus usar a gente. A gente vai lá, dobra o joelho e fala assim: Jesus, me usa, não deixa ser eu não, porque se eu for fazer pela minha conta, eu vou fazer errado. Às vezes a gente dá resposta, né, errada para as pessoas, né? A pessoa sabe, fica tanto assim em cima, a gente vê cada resposta e a gente vai lá, quando a gente vê, a gente já falou, e aí deita a cabeça no travesseiro, volta atrás, vai lá e pede perdão para a pessoa, né, por causa de palavras. Imagina um caso desse. É preciso você respirar fundo. Por isso que eu acho importante você jejuar, eu acho importante você orar, você ler a palavra de Deus e ir para a igreja, gente. Tem gente que fala assim: eu sou crente dentro de casa. Que crente dentro de casa não existe. Tem que reunir mais pessoas. Igual o Carlinhos Maia falou no vídeo dele: eu oro sozinho, eu rezo sozinho. Isso não existe, né? Tem que, quanto mais, melhor. E representar Jesus, querendo ou não, é o caminho que leva para o céu. Não adianta você fugir disso. Se você assumir um compromisso com Jesus, você tem que levar a vida para essas pessoas também. Provavelmente, se foi ele vai ser preso, o sogro também. E querendo ou não, tem os cristãos que tem que ir no presídio levar a palavra de Deus a eles, para falar para eles que Jesus perdoa. E não duvide do que Deus é capaz de fazer na vida dele também. Não será difícil você encontrar pessoas como ele no céu. Não será difícil. E aí você vê aquele que fazia caridade, que ajudava, que era bonzinho aqui na terra, que todo mundo falava: que lindo essa pessoa. E você não vai encontrar ela lá no céu. Olha para você ver como são as coisas. Porque o céu é arrependimento. E no céu
Não existe separação do que é melhor, do que é bonzinho, aquele que renuncia, aquele que se arrepende. Eu sempre falo nos meus vídeos que lá no inferno não vai ter um lugar mais fresquinho e um lugar mais quente porque cometeu pecado grande. Não, é tudo igual. Deus vê o que ninguém vê. A gente olha e fala que bárbaro, porque eu falo, estou falando de mim, que barbaridade, meu Deus. Muitos de nós talvez falam, merece a pena de morte, merece morrer, merece isso, merece aquilo. Mas a justiça maior é a de Deus. E quem sabe todas as coisas é Deus. Nós não podemos agir como nós achamos que deve ser, porque muitas atitudes nossas não diferencia a de um assassino, não diferencia de um que faz coisas, barbaridades, porque existem palavras que saem da nossa boca que dói mais do que um soco, que leva a pessoa para o inferno e essa alma será cobrada da gente. Por isso que nós temos que vigiar antes de orar. Vigia. A palavra de Deus é bem clara, vigiar e orar. E ela não manda orar para depois vigiar, ela manda vigiar primeiro. E você sabe por que nós temos que vigiar primeiro? Porque às vezes a gente vai orar, né, só para pedir. Tem gente que só ora para pedir, né? Só dobra o joelho para pedir. Só para pedir. Esquece de agradecer já o que tem, né? Que Deus nos dê força para este mundo mal, para a gente continuar e cumprir os propósitos que Ele tem na nossa vida, que nós possamos alcançar as vidas que Ele quer que alcance, que Ele faça nós enxergarmos um pouquinho só do que Ele enxerga, para que nós não fazemos as coisas do nosso jeito, da nossa forma, mas sim que fazemos da forma que Ele quer que nós façamos, para que essas vidas sejam alcançadas para ir para o céu, para que a palavra dele se cumpra nos 4 cantos da terra e que não cumpra, que não se realize a minha vontade, mas que se realize a vontade do meu Pai para comigo. Certamente aquilo que nós plantarmos iremos colher. É uma coisa que não tem como nós fugirmos disso. E a justiça de Deus, ela não falha. Não falha. Você pode ler a Bíblia, mesmo a pessoa se arrependendo, mesmo a pessoa mostrando, existem coisas que nós fizemos no passado, que a gente faz no dia a dia, o que a gente faz, que fica marcado para o resto de nossas vidas, não tem como. É como eu sempre falo, existem marcas no nosso corpo, existem marcas na memória, existem marcas na nossa história, na nossa vida, e que nós vamos carregar para o resto. Às vezes, né, você vai estar ali e Deus te perdoa, você se arrependeu de tudo. Uma prostituta, por exemplo, a pessoa vai lá e fala, aquele era a prostituta, aquele era o gay, aquele era, sabe? Assim é a vida, não tem como. Existem marcas que vão ficar para o resto da vida. Mas só existe uma marca para a eternidade. E essa marca é Jesus Cristo.